O editor de Internacional, Marcelo Favalli, volta para trazer mais dados dessa tragédia que hoje completa 3 anos. Favalli, boa noite para você mais uma vez. Olá, Cine, boa noite. Boa noite de novo a quem nos acompanha aí do outro lado da linha. Não dá para falar dessa tragédia se a gente não apresentar os números. Então, eu fiz um apanhado aqui, inclusive para mostrar o que era o Líbano bem antes dessa tragédia, que é 2020. Mas vamos olhar o Líbano que começa aqui em 2014. Essa é a relação da dívida com o PIB. O que isso significa? Que em 2013 e 2014, o Líbano já devia 135%, 138% do seu PIB. Parênteses rápido, o que é o PIB? Produto Interno Bruto significa que toda a produção de bens e serviços ao longo de um ano equivale ao que tem a riqueza do país. E o Líbano já em 2014 devia toda essa riqueza para credores. A situação vai piorando porque eles o país já passava por uma crise financeira e quando aqui a gente tem o episódio. E aí a dívida do Líbano, obviamente, ela extrapola o limite do aceitável, né, do imaginável. Hoje, depois, a economia tentou se reestruturar. Ela passa por um caminho, não vou dizer melhor, mas sim menos pior. Então, a gente tem o caso entre 2019 e 2020. Em 2019, o Líbano já enfrentava um problema seríssimo. Havia uma recuperação quando acontece a tragédia e a gente vê um crescimento da dívida do Líbano com relação ao seu PIB. Hoje, qual é a situação? Quer dizer, nós estamos em meados de 2023, obviamente temos números sólidos só até 2022, que é um período completo. Em 2022, o país terminou devendo 155% do seu PIB para credores internos e externos. Significa que você pega toda a riqueza do Líbano, entrega para pagar as contas e ainda fica devendo 55% daquele valor. E eu resumi aqui em pontos aqueles que são os principais índices econômicos, aquele que atinge o bolso da população. Bolsa de Valores, então tem entre agosto de 2023, onde estamos agora, e o ano anterior, agosto de 2022. A gente vê que os pontos da Bolsa de Valor do Líbano pouco mudaram, o que significa que no sentido de ações estagnou, o que é um índice muito preocupante, muito ruim para um país. Crescimento do PIB. O ano passado nós temos dados consolidados. Então, entre 2021, houve um decréscimo, um encolhimento da economia do Líbano em 7%. Isso já é muito preocupante. Olhem quanto terminou em dezembro de 2022, um encolhimento de 20% do PIB. Ou seja, o país está diminuindo de tamanho economicamente falando. A taxa de desemprego não mudou muito entre 2021 para 2022, com dados consolidados, mas está alto. Mais de 12% da população ativa não tem emprego no Líbano, muito por conta da explosão. Só a explosão impactou diretamente indústria e comércio e 70 mil empregos foram perdidos quase que imediatamente. A inflação, esse é um índice que todo mundo entende, né? No final, em junho de 2023, 260%, ou seja, num período de 12 meses, os preços médios mais que quadriplicam. E é apenas o agravamento de um sintoma que já se via em 2022. Taxa básica de juros em comparação com a nossa é baixa, mas também ninguém quer comprar nada a prazo no Líbano. Não existe investimento externo. Então, essa ferramenta para subir taxa de juros, para tentar conter a inflação, aqui não funciona, porque a economia está em frangalhos. E está aqui. Talvez o índice mais importante eu deixei por último, que era justamente para chamar essa atenção. A balança comercial em milhões de dólares. Balança comercial significa que eles compram muito mais do que vendem. Então, existe um déficit que terminou em dezembro de 2022 com 1,310 bilhão em déficit. Isso significa que a indústria do Líbano está muito enfraquecida, precisa se comprar e a capacidade de exportação diminuiu muito por causa da explosão no porto. Era como se você tivesse um jogador de futebol e ele quebrasse ao mesmo tempo os 2 joelhos. Ele consegue se recuperar? Consegue. Vai levar tempo,
mas ele vai ficar muito tempo acamado. É isso que aconteceu com o Líbano. A economia estava longe de estar uma maravilha, mas a explosão de 2020, que hoje completa 3 anos, ainda deixa o país muito amargurado. O Líbano está ali nas franjas do Mediterrâneo, tem uma posição estratégica muito importante quando a gente fala de navegação mercantil, mas mesmo assim não conseguiu se reestruturar. Precisa do porto, que é seu backbone, a sua estrutura, a sua artéria principal, sua coluna vertebral. E ainda está sob escombros, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Marcelo Favalli. Ótima noite para você. Para todos nós.